Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos começar falando sobre SART. Na próxima aula vamos falar sobre AIS SART, ok? Já terminando de falar de DSC. Então, o que seria o equipamento SART, que é o equipamento que está no GMDSS? Lembrem sempre que a unidade 3 de EROG é GMDSS. Então, SART é um equipamento do GMDSS. O que ele faz? Ele aparece, vamos dizer assim, entre aspas, no radares de navios ou aeronaves de uma forma característica. Então, eu estou lá no meu navio e eu vou ver uma certa aparição no meu radar de uma certa forma e eu vou saber que existe um SART. O SART é um equipamento de GMDSS. Então, ele é feito para resgatar pessoas. Então, por exemplo, eu estou no meu navio e o meu navio está em perigo, por exemplo, está pegando fogo. E eu tenho que, por exemplo, sair do meu navio, eu tenho que fugir do meu navio, evacuar o meu navio. Como as pessoas depois vão me achar? Porque elas vão achar o meu navio, porque o navio é grande, uma coisa fácil de achar. Além disso, por exemplo, eu emiti uma chamada de socorro em DSC com a posição do meu navio. As pessoas vão achar o resgate, o SAR vai achar o meu navio. Mas se eu evacuei o meu navio e fui, por exemplo, para uma balsa, como eles vão me achar? Eles vão me achar com SART. Eu vou levar um dele comigo. Então, a equipe SAR vai vir equipada com radar, sendo se eles vierem por aeronave ou por navio. Então, dessa forma, eles vão saber onde eu estou, porque eu estou com o equipamento SART. Ele vai indicar no radar dessa equipe de Search and Rescue, de resgate, onde eu estou. Então, produz uma série de sinais na tela do radar quando está ativado, de modo que ele consegue mostrar onde está o SART, ok? Então eu estou lá na minha balsa, ninguém consegue me ver, ninguém consegue me achar, mas eles vão ver no radar onde eu estou, certo? Se o meu SART estiver ativado e eu estiver com 1. Então, imagine a situação. Meu navio está em perigo, vou repetir a situação de novo. Meu navio está em perigo e eu tive que sair dele e ir a uma embarcação de sobrevivência. Por exemplo, uma boia, uma balsa de sobrevivência. Então, está vindo uma equipe SAR me resgatar. Se eu sair do navio, como eles vão saber onde eu estou? Simples, é só eu ativar o SAR que minha localização aparecerá no radar dessa equipe SAR. Eu deixei aqui embaixo um vídeo sobre SART, é um vídeo muito bom, um vídeo animado, sem inglês, mas é um vídeo muito bom. Mesmo quem não entende inglês, veja esse vídeo, que ele é muito bom e exemplifica de uma forma muito didática, uma forma visual, como ele funciona, certo? Então é assim, ó, por exemplo, tem um navio aqui com o seu sistema radar. Ele vai emitir uma onda eletromagnética, que o radar ele emite uma onda eletromagnética. Quando essa onda eletromagnética for recebida pela onda eletromagnética que o SART produz, ele vai produzir uma certa visualização no equipamento radar daquele navio, certo? Então esse aqui seria o equipamento SART. Se tiver algum problema, você tira ele, ativa-o e leva junto com você numa balsa de resgate ou estiver no próprio navio. Então é um recurso no GMDSS para localizar navios em perigo ou suas embarcações de sobrevivência, e sua condução a bordo dos navios é obrigatória. Então, assim como, por exemplo, o EPIRB era obrigatório, 406 MHz era obrigatório para navios solas, aqui todo navio tem que ter um SART. Por exemplo, meu navio está em perigo, minha lancha, vamos dizer, uma lancha menor, está em perigo, está pegando fogo, eu tive que sair. Eu pego o SART e levo-o comigo, de modo que quando alguém for me resgatar, conseguir me achar, certo? Ele flutua, eu posso prender, por exemplo, a minha balsa ou prender a mim mesmo. Então as pessoas vão me achar, certo? Porque vai aparecer no radar delas, da equipe de resgate. Ou não precisa ser da equipe de resgate, pode ser do navio que veio me ajudar. E isso o SART opera numa faixa de frequência de 9 GHz. Então uma faixa de frequência bem alta, certo? Se lembram? EROG unidade 1. A faixa de frequência do radar era muito alta. Era uma faixa de frequência quase daquela utilizada para comunicações de satélites, certo? Se equivalia a uma frequência muito alta de 9 GHz, certo? Porque é utilizado no radar. Então, quais são os procedimentos que se tem que utilizar para utilizar o SART adequadamente? Então, você foi lá, você saiu da sua embarcação e você entrou numa embarcação de sobrevivência, por exemplo, uma balsa. Então, a IMO, a International Maritime Organization,
a Organização Marítima Internacional recomenda que ele seja instalado a no mínimo 1 metro acima do nível do mar. A maioria das embarcações de sobrevivência já tem um lugar onde você coloca o SART e ele vai ficar a 1 metro, acima de 1 metro do nível do mar. Para que, se ele ficar abaixo de 1 metro do nível do mar, pode ser que o radar não detecte o meu SART. Certo? Então, com a antena de radar a 15 metros de altura, a distância de detecção de um SART acima de 1 metro é de pelo menos 5 milhas. Então, estou dizendo no navio, com uma antena de radar acima de 15 metros, a distância de detecção é de 5 milhas náuticas. Então, um navio que tiver uma antena de 15 metros de altura, isso aqui é um exemplo, né? 15 metros de altura, e ele vai me detectar, se eu estiver fazendo certo, a 5 milhas náuticas. É uma distância grande. Então, facilmente ele vai conseguir me ver. Certo? Já, por exemplo, tiver vindo um helicóptero, uma aeronave, usando um radar compatível com potência de no mínimo 10 kW em uma altura de busca de 3.000 pés, o alcance de detecção é de até 40 milhas náuticas, que é uma distância muito grande. Então, facilmente, um helicóptero vai detectar um SART se ele estiver a 3.000 pés e tiver uma potência mínima de 10.000 watts, ele vai detectar-me com um poder, um alcance de até 40 milhas náuticas. Enquanto o navio, aqui com uma altura de antena de 15 metros, ele vai me detectar com 5 milhas náuticas. Ok? Então, instalado a 1 metro de altura, navio com antena de 15 metros no mínimo, me vê a 5 milhas náuticas se eu tiver ativado o meu SART. E um helicóptero, uma aeronave com 10 kW de potência ao mínimo e a 3.000 pés consegue detectar um SART a 40 milhas náuticas. Até 40 milhas náuticas. Então, aí você me pergunta, professor, o senhor falou que o sinal do SART aparecia no radar, certo? E como ele aparece no radar? Eu falei que ele aparecia de uma certa forma que possibilitava o operador de radar, quem estava vendo o radar, identificar que era um SART, certo? Então ele tem que aparecer de uma forma muito diferente dos outros sinais. E como ele aparece? Aparece no radar como 12 pontos. 12 pontos padrões, chamado Blip Code. Então, tela do radar mostrando 12 pontos em resposta ao SART. Esses 12 pontozinhos aqui são ao que aparece no SART. Então tá, tem 12 pontos. Mas qual desses pontos é a posição do navio? Porque, pô, aqui não está mostrando qual é a posição desculpa, não está mostrando qual é a posição do SART. Então, a posição do SART é o primeiro desses pontos. Certo? E para que servem os outros pontos? Para diferenciar o SART de uma marcação normal de radar. Se fosse só o ponto do SART, ninguém saberia que se era um SART ou se era algum outro navio, alguma outra coisa. Certo? Então, tem 12 pontos para identificar que é um SART e também para dar a marcação, para onde você tem que ir, dar facilmente a leitura da marcação, e também para diferenciar um SART ativado de qualquer outro ponto que apareça no radar. Então, o primeiro ponto vai ser a posição do SART. Ok? Esses outros pontos estarão na mesma marcação que a posição do SART. Serão logo após. Então, ao aproximar-se do SART, a linha com 12 pontos tende a se expandir em arcos concêntricos, apresentando círculos concêntricos com a medida de 1 milha de distância. Então, quando atingir 1 milha, vai ficar dessa forma aqui da direita. Mas quando eu vou me aproximando do SART, vocês vejam que esses 12 pontos vão aumentando e formando basicamente um círculo. Quando eu estou a 1 milha do primeiro ponto lá do SART, que é a posição do SART, ele forma essa imagem aqui da direita. Certo? Então diferencia muito o SART de qualquer outro tipo de marcação de radar. Ok? Então esses 12 pontos vão aumentando, formando arcos concêntricos e no final da aproximação do SART, os arcos se transformam em círculos concêntricos. Então, a 1 milha de distância, eles começam a formar arcos concêntricos. E quando você chega no SART, eles formam arcos concêntricos. Então é muito fácil você chegar no SART. Porque quando você chegar nele, você vai ter formado um arco concêntrico. Certo? Então vai falar, a posição é aqui, o arco fechou. Quando você está a 1 milha, então resumindo, quando você está a 1 milha, ele começa a formar arcos concêntricos. E quanto mais próximo você chega da posição do SART, maior vão ser esses arcos concêntricos. E quando você chega na posição certa do SART, ele vai fechar os arcos. E quando você se distanciar, ele vai
diminuindo o ângulo desses arcos concêntricos. Ok? Então, quais são as características técnicas do SART? Então, o SART possui indicações visuais e audíveis para indicar a correta posição e para alertar ao sobrevivente quando for interrogado por um radar. Então tá, o que seria isso aqui? Seria assim, quando um radar aparecer a imagem do SART, aparecer aquela denotação visual do SART no radar, ele vai apitar e vai fazer um barulhinho. Isso quer dizer mais ou menos assim, é o SART falando assim, vai ficar tudo bem, um radar já me detectou, alguém já viu que eu estou aqui sendo ativado. Certo? E tem dois estados. O estado stand-by, quando está ativado, mas não se comunica com nenhum radar, e um estado de transmissão, quando está ativado e se comunicando com o radar. Então, só depois de ele dar essa indicação visual e audível, que ele começa a se comunicar com o radar. Então, eu ativo um SART e ele não está se comunicando com nenhum radar, então ele não deu esse apito visual, vamos dizer, essa indicação visual, ele está em stand-by. Ele está ativado, mas não se comunica. Ninguém ainda está se comunicando com ele. E transmissão é quando ele está ativado e comunicando-se com o radar. Ok? E a transição entre os dois é essa indicação visual. Então, a bateria dele em stand-by dura 96 horas e em transmissão dura 8 horas. Ok? Então, você tem esse período de 96 horas em stand-by. O diagrama polar vertical da antena e suas características hidrodinâmicas permitem ao SART responder aos radares de busca sobre condições pesadas vagas do mar. Então, o radar consegue facilmente, em quase qualquer condições meteorológicas, condições de mar, condições oceanográficas, conseguir detectar aquele SART. Ok? Porque ele tem algumas características técnicas propícias a isso. Então, a transmissão do SART é substancialmente unidirecional no plano horizontal. Então, unidirecional é aquele que envia a todas as direções. Não tem um porquê ele ser direcional, enviar somente para uma direção. Lembra daquela aula de antena que era a unidade 1. É unidirecional no plano vertical, não no plano horizontal, não no plano vertical. Então, o unidirecional manda para todas as direções, principalmente no plano horizontal, no plano, vamos dizer, paralelo à superfície da água, entre aspas, certo? Agora vamos ver outras características técnicas do SART, que são facilmente ativado por qualquer pessoa, tá? Simples, equipado com recurso para evitar ativação inadvertida. Então, isso evita que o SART seja ativado em situações que ele não precisa ser ativado. Vocês vão ver na animação que eu deixei para vocês aqui embaixo que ele tem um pino que evita que ele seja ativado sem que seja retirado esse pino. É como se fosse um extintor de incêndio. Esse extintor de incêndio, você tem que tirar um pino antes de ativá-lo. Então é isso mesmo, tem um pino lá que evita que seja ativado em situações inadvertidas. Se você quiser ativá-lo, você tem que tirar esse pino manualmente. Então, resistente à pressão da água até uma profundidade de 10 metros por pelo menos 5 minutos. Impermeável à água quando sujeito a choque térmico de 45 graus Celsius sob condições específicas de imersão. Bom, um choque térmico de 45 graus Celsius é muito grande, certo? Então, resistente à deterioração em prolongada exposição à luz solar, porque provavelmente ele vai estar num convés e vai estar exposto à luz solar, então precisa ser resistente. Possui cor amarela ou laranja em toda a sua superfície para facilitar a sua localização. Então, está em uma situação de socorro, de perigo, tem que ser facilmente identificado para as pessoas pegarem e fugirem do navio. Então, suporta as segundas faixas de temperatura, ambiente de menos 20 graus Celsius a mais 55 graus Celsius, e a margenagem de menos 30 graus Celsius a mais 65 graus Celsius. Então, uma faixa de margenagem muito grande e de ambiente também muito grande. Essa de ambiente seria em uso ou, por exemplo, no convés. Certo? Gente, vocês entenderam? Qualquer dúvida, já sabe, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em tirá-la de você. É para tirar dúvida mesmo, gente. Então é isso. Um beijo, bons estudos, abraço e tchau!